Muito bem, gente, começa mais um comentário e um comentário bem recheado de novidades para você, né? Então, quero agradecer a sua companhia. Já pedi, gente, olha, o like aí, se inscreve, compartilha, que tem muita coisa aí para você aprender junto com a gente, né? E claro, deixa nos comentários, né? Gostoso ler os comentários aí, dúvidas, perguntas, pode colocar aqui nos comentários, beleza? E eu estou com ele, que infelizmente foi predestinado à falta de beleza. Ele, Lucas. Não fui predestinado a isso, foi efeito do pecado, né? Ah, ok, beleza. E se mesmo com todo o pecado eu sou lindo assim, imagina se não tivesse pecado, né? Eu fico impressionado, viu, com o erro, viu, esses erros que acontecem. Ó, e você tá vendo minha camiseta aqui, ó? Olha só, tá vendo? Deus, não, o que a gente tá começando aí? Semana Santa, cara. Então você verdade. Que é jovem, já se envolva na Semana Santa da sua igreja, faça um ponto de pregação de jovens aí, para ganhar a juventude para Jesus, né? Eu costumo dizer, ô Luquinhas, que os cabelos brancos, eles têm pagado as contas da igreja, isso é verdade, né? Então, por isso que essa lição de fidelidade que nós fizemos no mês passado, nos ajude os jovens a se comprometerem nisso, né? Só que os jovens têm uma vantagem, né? Eles são as pernas da igreja. Então, Luquinhas, você falou muito bem, né? Rapaz, a semana de oração precisa da ajuda dos jovens, né? No louvor, na recepção, num ponto de pregação, quem sabe na tua casa, chama a galera, chama os seus amigos, porque tem muitos amigos, Lucas, da nossa juventude, que não vão na igreja, mas irão na casa deles, né? Exatamente. Então, vem te chamar para ir na igreja primeiro, chama para ir na tua casa, pô, né? Faz um junta-panela, uma pipocada lá e tome-lhe Bíblia e lição da escola sabatina e vai ser uma bênção. É, isso aí. Oxe. Você está fazendo aonde? Onde a tua semana de oração você está fazendo aonde? Nós estamos fazendo em vários pontos de pregação. Então eu vou revezando entre os pontos de pregações aí da comunidade, da igreja. E aí na outra semana, depois da Semana Santa, no sábado que vem, né? A gente está lançando esse episódio no sábado que vem, eu começo uma semana que vai ser a semana toda de evangelismo na igreja pós Semana Santa. Então as pessoas vão sendo captadas nos pequenos grupos, nos pontos de pregações, e aí vão ser trazidos para a igreja no dia 9, que é amanhã, né? Nós teremos um grande musical de Páscoa, aliás, amanhã é dia 2, né? No dia 9, no outro domingo, nós teremos um grande musical de Páscoa, traremos essas pessoas e elas vão participar do evangelismo todos os dias durante a semana na igreja. Então, é isso aí. Eu tô nem a ver. Aqui estou fazendo em Monte Azul Paulista e depois farei na cidade de Bebedouro, né? 2 semanas, uma atrás da outra. É bom que ninguém fica com sede, né, no Bebedouro. Eu já ouvi essa piada, né? Essa piada. Mas vamos orar. Luquinhas, nosso orador oficial, pede a bênção de Deus. Let's pray. Querido e amado Deus, muito obrigado por esse momento aqui no estudo da Tua Palavra. Queremos pedir que o Espírito Santo se manifeste entre nós e que os comentários aqui sejam produtivos para a vida dos nossos jovens. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ó, eu vou ler o texto-chave. Outra coisa, leia o capítulo 14, tá? O capítulo 14, principalmente o verso 14 até o 20, que é a cena que nós vamos discutir. Pelo que eu percebi, o Mark Phelan aqui na lição, o Lucas, ele está rodeando Jericó, e isso eu acho interessante, porque quando ele chegar nas mensagens, a compreensão vai ser melhor, né? Então, calma aí, né? Você que quer ouvir sobre as 3 mensagens... A lição da semana passada mostra o contexto pré-mensagem do terceiro, pré-3 mensagens angélicas. A do capítulo 14 que a gente vai ver hoje é o que acontece depois de elas serem proclamadas, né? Boa. É o resultado, né? Exatamente. Então, eu vou ler o comecinho aqui, ó. O comecinho não, a parte final. Diz o seguinte, ó, fala de uma ceifa e de uma vindima. Eu vou ler o 14 e o 15, tá? Que é uma introdução. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Vou parar por aqui. Então temos uma cena muito interessante aqui, o filho do homem, né? A gente vai falar sobre ele, vindo aí com uma foice na mão. É até uma... outro dia um rapaz, sendo um pouco maldoso, falou assim, tá vendo? Só faltou o martelo do outro lado, porque de uma mão já tem a foice, do outro lado tem... Não. Alguém entendeu a piada, eu sei que alguém entendeu a referência, né? Mas a foice aí é um sinal de colheita, né? Mas a tirinha, Lucas, eu achei fenomenal. Curtiu? Você curtiu? O que você achou da tirinha? Achei legal também, muito boa. Uma boa sacada, né?
Direto aparece o jovem colocando aquela imagenzinha, tal, alguma coisa legalzinha, coloca para namorado, né? Poderia ser eu e você, mas você não quis, né? E tal. Esses dias eu vi um cara com a camisa, um casal assim, com a camisa do São Paulo, né? São Paulo que não ganha faz tempo, né? Mas tava os dois lá com a camisa do São Paulo, e aí o comentário embaixo do rapaz assim, poderia ser eu e você, mas você não quis, né? E aí Jesus está falando da nossa realidade para a eternidade aí na tirinha, né? Ele quer que seja, mas se a pessoa não quiser, vai fazer o quê, né? É interessante que eu já trabalhei na colheita, mas não de trigo, como é dito ali, né? Porque é o cenário lá do primeiro século, o Oriente é trigo, cevada e tal, né? Mas eu já trabalhei em colheita de laranja, já trabalhei em colheitas de vários tipos de frutas, né? E eu percebo que quando a gente trabalha sozinho, né? Sozinho, eu trabalhava sozinho na colheita de laranja, pensa no negócio ruim, chato, pesaroso, né? E aí, quando eu ia com o meu irmão, apesar do meu irmão ser folgado pra caramba, né? Tadinho, né? Um abraço pro meu irmão. Porque ele era maldoso, Lucas. Ele falava assim, Adriano, você pega a escada e você vai colher o ponteiro da laranja, os ponteiros, né? E eu que subia na escada para pegar com um sacador, né? E meu irmão era maior, sempre foi maior que eu, né? Ficava só no barradinho, né? Em pezinho ali, colhendo laranja, né? Mas era gostoso trabalhar em dupla ali, né? E eu vejo que acontece isso, né? Deus, ele quer, através de nós, conosco, né? Com a gente, fazer essa colheita, né? E, claro, cabe a nossa decisão, se a gente quer participar dessa colheita ou não. Lembrando que aquele que participa da colheita, provavelmente, né? Ele será ceifado. Agora, aquele que não participa, não se compromete com esta colheita, provavelmente vai ser a cena da vindima, né? Que será pisado no lagar de Deus. Então eu achei muito interessante Jesus, né? Querendo participar, né? Estar junto, né? E o camarada sozinho lá para fazer a colheita, né? Coisa que nós não. O detalhe ali é que são duas colheitas, né? A colheita do trigo e a colheita da uva. E aqui na lição dessa semana você vai poder escolher se você quer ser trigo ou se você quer ser uva, né? A uva vai ser pisada no lagar, né? E aí a coisa vai ficar feia. Para quem está nos assistindo, aproveita, já se inscreve, compartilha aí, tá? Isso. Mas se você leu o capítulo 14, do 14 ao 20, você viu duas cenas, né? Duas cenas. Então Jesus vem para colher o trigo e colocar no seu celeiro. Bonitinho, legal. Agora tem a vindima que é a colheita de uva. E aí quando o camarada colhe as uvas, né, é uma cena do primeiro século ali e tal, a pessoa pega a uva e coloca no lagar. Aí o que é largar? Largar é tipo de um espaço, um buraco, um lugar onde se coloca as uvas, aí vem um camarada com o pé limpinho, né, acredito eu, e começa a pisar nas uvas para poder soltar o líquido e formar ali o suco, né? Mas o detalhe, Lucas, nessa cena é que diz que o sangue ou o suco do que Jesus está pisando o lagar, ele sobe até os freios do cavalo. Eu não sei se você sabe o que é o freio do cavalo, né? Tem pessoas que dizem que o freio é aquele que vai na boca quando a pessoa puxa o cavalo para trás. Ou se não, é os pés ali que ele realmente força e o cavalo freia. Mas mesmo assim, se for no nível das pernas do cavalo, da barriga ali, já né? É muita coisa. Já é muito. Então, aqui temos uma cena assim triste de genocídio. Jesus realmente despejando a sua glória no seu retorno, né? E as pessoas sendo dilaceradas. É terrível, né? Que cena forte, cara. Pensou nisso, muito forte. E uma coisa muito interessante que a gente pode pensar sobre esse texto aí que a gente está estudando na lição dessa semana é porque ele também dá uma base para nós entendermos por que as três mensagens angélicas a gente pode afirmar que elas são o último convite de Deus para a Terra. Porque quando termina as três mensagens angélicas, o próximo ato já é essa colheita, em que Jesus Cristo reúne o trigo no celeiro e o que não é trigo, que é uva, é pisada no lagar. E aí o Apocalipse 15, 16 vai dizer como que vai ser esse lagar, o lagar da ira de Deus, que são as 7 últimas pragas. Então, a Bíblia mostra para a gente o contexto exato de que essa mensagem é a mensagem para o tempo presente. E a lição vai trazer para você essa reflexão de que Deus sempre teve uma mensagem para ser proclamada em cada época da história. E é por isso que Deus confiou a esse remanescente que a gente estudou na semana passada a missão de dar essa última mensagem.
E sabe uma coisa que eu estava pensando aqui, Adriano? A gente tem um exemplo aqui na lição do dilúvio, né? O nosso amigo Noé, ele tinha uma missão. Ele tinha 120 anos para proclamar uma mensagem específica e preparar o povo para o dilúvio que chegaria. Mas você já imaginou, Adriano, se no meio do caminho o Noé... Se coloca lá naquele lugar, imagina que você vivesse naquela época, Adriano. Você chegasse lá e falasse, tem um tal de Noé aí pregando que vai chover num lugar onde nunca choveu, né? Nada a ver, esse cara aí sem noção. E aí você fosse assistir o tal do Noé, e você chegasse lá, o Noé começasse a falar sobre os problemas políticos, os problemas sociais, a falta de saneamento básico, as lutas que estão acontecendo na sociedade, a importância de se cuidar das coisas, de proteger o meio ambiente. E ele falasse um monte de coisa, e daí terminasse a pregação, você falasse, cadê o dilúvio, né? E aí você levantasse e não falasse, Noé, eu tenho uma pergunta aqui. Pois não, meu jovem. Não tão jovem assim, né? Ele fala, pois não, meu senhor. Aí você falasse, Noé, eu ouvi você falando aí dos problemas, que realmente são problemas que a gente está enfrentando hoje. Mas e o dilúvio? Aí o Noé falasse assim para você, não, o dilúvio eu acredito nele sim e tal, mas é que a gente está com algumas outras situações que a gente precisa resolver. Aí a pergunta é, se Noé estivesse fazendo isso, ele estaria cumprindo a missão que Deus deu para ele? Embora haja bastante situações importantes no mundo, existam bastante situações importantes, Deus confiou para a gente uma mensagem específica. E é por isso que Ellen White fala que a gente não deve se desviar desse nosso foco, né, Adriano? A verdade para o tempo presente, né? A verdade presente. É top, né? Noé entra na arca, vai cair chuva. Hoje adorem o Deus Criador. Parece que a gente voltou, né? A gente voltou, porque os antediluvianos estavam adorando os seus próprios desejos, né? Olha como parece cíclico o negócio, né? Exatamente. Mas pegando a gancho dessa mensagem predestinada, olha que louco, Deus já sabe o resultado da mensagem, né? E ele falou, vai ter dois resultados. Enquanto Satanás está levantando poderes para poder perseguir os remanescentes, Lucas, como você falou, não pegam em bandeiras e saem na rua, Lula livre, Bolsonaro... Ih, falei o nome dos caras aí, tá? Falou, né? Bolsonaro, não... O Pablo vai colocar um pi. É verdade. Então, o crente não fica saindo aí, gritando e esperneando e querendo seus direitos. Claro, a gente não é bobo, a gente luta pelos nossos direitos com as regras certas e maneiras certas, né? Mas a nossa bandeira não é política, é a bandeira do príncipe Emanuel, né? Essa que é a questão. E ele já deu até o discurso, o megafone. São 3 mensagens que nós vamos depois desmiuçar cada uma delas, né? Então, enquanto há essa perseguição, essas injustiças, esse decreto que nós aguardamos, que vai de alguma forma ir contra a nossa consciência, liberdade religiosa e adoração, os remanescentes fazem o seguinte, eles pregam. E o resultado da pregação do remanescente tem uma colheita, a colheita da foice, né? E a rejeição dessa mensagem é a colheita dos ímpios, né? Dos ímpios. Exatamente. Então, por isso que é uma mensagem predestinada, porque Deus já sabe o resultado. Agora, como o Lucas falou, o que nós vamos fazer? Vamos participar juntos com Jesus dessa colheita, né? Semear para uma colheita farta de salvação, ou recusar participar e depois ter que ir para o pé, ser pisado no lagar da cólera, da ira de Deus. Que treta, hein, cara? É isso mesmo, e tipo, uma das coisas assim que me chamou bastante atenção nessa lição que você está estudando aí, vai estudar durante essa semana, é a questão da importância que a lição dá para a questão das nossas escolhas individuais e como as nossas escolhas estão afetando a formação da nossa vida e do nosso caráter. Do mesmo jeito que Jesus fala ali da colheita na volta dele, né? A colheita do trigo, a colheita da uva, há uma lei natural da vida, que aquilo que você semeia é aquilo que você colhe, né? Uhum. Você pode escolher o que você vai semear, mas você só vai colher aquilo que você tiver plantado. Agora, a grande questão é, nesse grande processo que nós estamos vivenciando hoje, de semeadura, de plantarmos para o futuro, o que é que você tem plantado na sua vida? São coisas que estão edificando o seu caráter para o reino de Deus, ou são coisas que estão desviando você do foco? Eu me lembro muito, Adriano, de uma vez que eu li aquele texto de Ellen White, que ela diz assim, que todas as coisas que... Eu estou parafraseando, não sei se é exatamente assim, mas estou parafraseando o texto, que diz assim, que todas as coisas que nós fazemos na nossa vida estão nos preparando ou para recebermos o selo de Deus ou a marca da besta. Caramba. Então é semeadura e colheita. Então quem semeia espiritual vai colher espiritual, quem semeia carnal vai colher carnal, isso é o resultado natural.
Não é assim, Adriano? Rapaz, você falou uma coisa aqui, eu lembrei de uma comissão de igreja, né? A gente, como pastor, a gente tem outras histórias, né? E eu cheguei como pastor novo no distrito, né? Mostrando os planos para a comissão da igreja, tá? Aí um dos líderes levantou a mão e falou assim: Pastor, é o seguinte, pode contar com a gente para comissão, evento, visita, estudo bíblico no sábado. Mas no domingo não conta com a gente, não, porque aqui a gente fica em casa, a gente descansa. Aí, por que eu estou falando isso? Porque aqueles que estão vivenciando um evangelho falso, né, estão de alguma maneira já tomando a sua decisão, como você falou, todas as decisões nossas estão de alguma forma nos levando para um fim, né? Nós adventistas acreditamos que quando for impedida a minha adoração, minha livre e espontânea vontade de adorar no sábado e ter que transgredir o sábado, isso será um momento crucial entre o povo remanescente, né? A divisão, os fiéis que guardam os mandamentos de Deus e os que guardam as leis dos homens, né? Então tem muito adventista hoje que não faz nada durante a semana toda. Não faz. Quando eu falo nada, eu estou falando questões, posso dizer, Igual. relacionadas à missão. Não dão estudo bíblico. Claro, trabalho, tem vários motivos aqui. Só que aí chega no sábado, o sábado é do Senhor. Aí pode, então, marcar evento, pode fazer isso, que o sábado, e a gente se torna ladrão do tempo de Deus para aliviar uma consciência que a gente não fez nada durante a semana. Então, no sábado é sobrecarregado. E aí o deleite, o descanso com a família, que é o objetivo do sábado, fica para que dia? O domingo. Então, percebe como a gente, nós somos levantados nesses últimos dias para levar um evangelho eterno. E Satanás, ele tem entrado no mundo evangélico, né? Olha que interessante, né? Porque o Apocalipse 13 diz que essa besta, né, que sobe da terra, ela seduz, ela fala como um dragão, né? Ela seduz. Então, só para concluir o raciocínio aqui, todas as nossas decisões hoje têm nos preparado para duas situações. Ou aceitar de boa as leis impostas e a mudança e a adoração ao meu gosto, às leis mundiais, ou permanecer firme ao Senhor, sofrer a abstinência de tantas coisas, tantas direitos que perderemos, né, para depois então participar, pela graça de Deus, da colheita, né? É isso Rapaz, mesmo. deu uma volta aqui para poder chegar nisso que você nem imagina. Não, mas é importante a gente dar essa explicação, né? E uma coisa que também é importantíssimo a gente pensar é aquela questão, aquele aspecto que volte e meia você deve escutar aí na sua igreja. Se não escuta, é um problema também, que é que nós não levaremos nada aqui dessa terra. Até eu lembrei de uma situação quando Rockefeller morreu, foi o primeiro bilionário da história do mundo, né? Uhum. Diz que estava o contador de Rockefeller em seu velório. E aí um rapaz chegou do lado dele e falou assim, viu, me diga aqui quanto foi que ele deixou. E aí o contador olhou para ele e falou assim, olha, você não sabe? Ele falou, não sei. Ele falou assim, então, ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Caraca. Né? Ou seja, as coisas que nós conquistamos no mundo material vão ficar todas aqui. Mas só tem uma única coisa que nós levaremos daqui para a eternidade, que é o nosso caráter. O nosso caráter. E esse texto bíblico que é... Pode falar, irmão. Não, você falou uma coisa, essa semana a gente estava falando sobre prioridades na vida, né, com Deus e tal, Sim. E aí um rapaz falou assim, pastor, esse dia atrás, conversando com um rapaz rico da cidade, mas rico mesmo, sabe? Quando eu falo rico, é rico com vontade, né? Aí ele falou assim, nossa, eu tenho que ir na cidade X, porque eu tenho que ir no cartório, porque eu tenho que pegar uns documentos, tal, aquela coisa toda, sabe? Aquela correria do dia a dia, sabe? Sim. Aí esse amigo meu falou assim, não, mas paga para fulano vai lá, você paga ele vai lá, pega os papéis para você. Aí falou, não, rapaz, esse cara vai me cobrar os olhos da cara, não sei o que e tal. Não, é um cara rico, né? Aí esse amigo meu falou assim para ele, não, peraí, me responde uma coisa, o que você vai almoçar hoje? Qual o teu cardápio? Aí ele falou, se eu almoçar hoje, pela correria, né? Ele falou, eu vou comer um arroz, feijão, uma carninha, uma saladinha tal ali que eu como. Aí o rapaz, que é amigo meu, que é pobre, né, falou assim, nossa, é a mesma coisa que eu. Então, na correria, olha só, o cara estava na correria, não estava vivendo, e ele estava comendo a mesma coisa que um pobre, entendeu? Então, como a gente muda, né, as nossas prioridades, né? E o caráter é desenvolvido nesse meio, né, Lucas? Porque
a gente buscando as coisas dessa terra, né, a gente vai perder, como você falou aí, perder tudo. É isso aí. Né? E o texto em questão, que é o texto dessa lição, ele está falando do momento em que cada semente que foi plantada estará plenamente desenvolvida, ou seja, é o momento em que tudo chegou ao fim, né? Sim. Então, às vezes a gente fala assim, quando fechar a porta da graça, será que eu vou estar salvo na hora que fechar a porta da graça? Meu querido, minha querida, quem determina o seu futuro é a sua escolha. Se você escolheu estar ao lado de Cristo, a salvação é para você. Se você não escolheu, a salvação não é para você. Então não é no momento que Deus olha lá do céu e fala, bom, agora acabou a oportunidade, você lá aqui, quem está salvo tá, quem está perdido que tá, e assim por diante. Não, é a decisão individual da pessoa que vai determinar. Então a porta da graça, ela tem um fechamento final e completo? Tem, no momento que Jesus encerrar sua intercessão, mas ela também tem um fechamento gradual, à medida em que as pessoas forem tomando sua decisão e recebendo o selo de Deus ou a marca da besta. Só que nesse processo que a gente vive hoje, você como convertida, como convertido, o que é esperado de você, biblicamente falando? Que haja uma progressão na transformação do seu caráter. É uma obra que o Espírito Santo vai fazendo na sua vida. Então, se você não tem lutado contra pecado, não tem buscado santificar a vida, não tem buscado crescer na graça do Senhor Jesus, há um problema no seu cristianismo. Porque o verdadeiro evangelho, ele transforma. Não é assim, Adriano? É uma coisa que eu tenho me perguntado, né? Como que está o Adriano hoje, o 2.23, né? Sei lá, ponto 23. Como que pecados que eu lutava, né? Um ano passado, meses atrás, como está a minha batalha hoje, né? Eu acredito que a gente precisa fazer essa reflexão, né? Talvez tenha um jovem aqui nos assistindo que realmente parou no tempo, né? Se entregou à pornografia, se entregou a vícios aí, e tipo assim, Jesus sabe, não é bem assim, né? Existe a graça, né? E junto com a graça existe aí o poder, né? E esse poder, ele vem através do Espírito Santo te convencendo do pecado e te ajudando, né? Então, assim, eu vejo assim, que muitas vezes nós somos fracos para vencer pecado. Isso é verdade, nós somos fracos, né? Principalmente o Lucas, fraco pra caramba, né? Todo mundo é fraco. Sou mesmo. Mas às vezes você pensa que lutar contra pecado é você ir lá e de alguma forma travar uma batalha. A gente tem que ser um pouquinho mais inteligente, né? Por exemplo, se você tem problema com alcoolismo, né? Não sei, ou com outro tipo de vício, a ideia não é você ficar olhando para o vício, olhando e tentando mostrar que você é mais forte. Rapaz, o nosso coração, ele é tipo ele já todo o coração humano já está preenchido com alguma coisa. Não existe um vazio. Se existe um vazio, é uma sensação de um desejo da eternidade que Deus colocou no teu coração, né? Mas assim, se você está querendo tirar um vício, um erro, um pecado do teu coração, querido, você tem que colocar algo bom, né? Algo bom. Então coloque mais tempo. Substituir um mau hábito por um bom hábito, né? Isso. Falta em nós sabedoria para lidar com o pecado. E a gente acha que a gente olhar para o pecado e falar, vamos lá, você vai perder, meu filho, você vai perder. Então, assim, tira o foco do pecado, dessa luta contra o pecado, foca em Cristo e ter uma vida em comunhão com Ele, né? Por exemplo, para quem vai fazer um regime, né? Eu tô pegando bem, viu? Falei em regime, já corri, voltei a correr 3 km sem parar, né? Eu já tô melhorando. A barriguinha aqui vai perder. Em nome de Jesus vai sumir aqui, viu? Ela vai ser vindimada, a barriguinha, viu? Então, se você quer mudar sua alimentação, comece a comer coisas boas, porque aí você não vai ter fome das porcarias. É mais ou menos isso, né? Então, precisa haver um tipo de batalha, posso dizer assim. Só que use a sabedoria, né? Não se foque aí só nessa luta sem fim, porque vai ficar chato, você vai perder direto, né? Então, foque no vencedor, foque no Deus Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais, né? Exatamente, desenvolva o hábito da oração, é muito importante isso. Pastor, eu não consigo orar muito, então você pega o celular lá, bota o seu celular no modo avião e bota um temporizador lá, coloca 10 minutos a princípio, fica 10 minutos ajoelhado. Isso. Depois, daqui a pouco você vai estar aumentando o tempo e tal, e desenvolva esse hábito, porque o hábito da oração, os hábitos espirituais, as disciplinas espirituais vão te ajudar no fortalecimento espiritual, na luta contra a batalha do pecado e também na formação de um caráter que seja semelhante ao caráter de Jesus, que é tudo o mais importante de tudo, né? Que é o que a gente vai levar daqui.
A lição fala do Filho do Homem, mas é uma coisa muito simples, né? Jesus se autodenominava o Filho do Homem, né? Isso Isso. representando a sua divindade. Quando ele falava que ele era filho de Deus, logicamente ele estava apontando para a sua divindade. E João, sabendo Filho desse do homem era nome, humanidade, né? Que você falou divindade e divindade. Né? Filho do homem, humanidade, filho de Deus, divindade. isso, obrigado, obrigado. Mas o parafuso está solto aqui. Então, João, um escritor que conhecia muito Jesus, né, usa muito claramente o Filho do Homem, porque lá em Atos diz que quando ele estava subindo, né, as pessoas estavam vendo ele subindo ao céu. Esse mesmo Jesus que subiu ao céu, literalmente, é o mesmo Jesus que nós cremos que voltará, tá? Isso é muito básico na lição. Mas eu já vou avançar e vou ler Mateus capítulo 24, 14, que diz assim, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Esse texto já me trouxe muito problema e dor de cabeça, né? Porque se a gente lê de uma maneira equivocada esse texto, a gente se sente incapaz, impotente, e a gente coloca sobre nós a responsabilidade para Jesus voltar. Então para de ler o texto dessa maneira, né? Como se fosse assim, se a gente não pregar, Jesus não volta. Jesus não está condicionado à sua atividade missionária. Ele não está, ele vai voltar na hora quando ele quiser e o tempo que ele achar que seja a plenitude dos tempos, assim como teve quando ele veio, né? Então Jesus, ele fala assim, será pegado, isso aqui é uma profecia apocalíptica, é incondicional. Você pregando ou não, Jesus vai voltar. Mas então por que eu vou pregar? Porque eu e você e o Lucas e todos nós aqui precisamos nos envolver nesta missão. Para o desenvolvimento da minha salvação, eu preciso testemunhar de Jesus. E Jesus, sabendo disso, que todo crente, quando nasce no reino de Deus, nasce como um missionário, ele tem certeza que os seus fiéis vão pregar o evangelho. Mas o evangelho não está condicionado à minha capacidade, à nossa força, mas está condicionado à submissão da igreja em ser fiel ao Senhor e deixar que ele participe junto conosco na pregação do evangelho. Aí fica mais fácil. A obra é dele, gente. É ele que vai terminar. Mas você que precisa, Deus não precisa de você, você precisa dele para pregar o evangelho, porque isso é desenvolvimento da minha salvação. E você, Luquinha? Em outras palavras, se você não pregar, alguém irá pregar, né? Então... E uma coisa que eu gosto desse texto que você citou aí, Adriano, que é a parte que o texto diz que o evangelho será pregado a todo mundo, e não é que todo mundo vai ser salvo, o texto diz que é em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então todo mundo vai ouvir o testemunho da palavra, e a hora que Deus chega para julgar e executar o juízo sobre o mundo, nesse momento ninguém vai ter desculpa de que não teve oportunidade, porque Deus dá oportunidade para todos, né? E aqui em Mateus capítulo 16, verso 27, cita de novo essa questão do Filho do Homem, diz que porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, o juízo a recompensa é com base nas obras. As nossas obras são feitas em Deus, Deus é que nos capacita para realizar boas obras, mas todo aquele que pratica obras receberá o galardão conforme as obras. Aqueles que fizeram boas obras, segundo as boas obras que fizeram, os que fizeram más obras, segundo as más obras que fizeram. E lembrando também que esse termo, essa terminologia Filho do Homem, é um eco lá do livro de Ezequiel e do livro de Daniel. E no livro de Daniel, o Filho do Homem recebe o reino, a glória e o poder e o dá aos santos do Altíssimo. Então é uma reivindicação recebida por Cristo e compartilhada com seus filhos aqui. Então escolha estar ao lado de Cristo, escolha vivenciar as obras que Deus tem para que você viva. Não se esquecendo de que a única coisa que a gente leva dessa terra é o caráter. Edifique seu caráter ao lado de Jesus. Top, né? E assim, não precisamos receber mais a cólera, né, de Deus. A cólera já foi derramada sobre Cristo, né? E isso me traz paz, né? Porque Deus precisa derramar sua cólera, né? Porque ele precisa destruir o mal. O juízo é necessário para os salvos, né? Só que Deus não quer despejar sobre você, né? Ele não quer que você seja participante da punição pelos pecados. Ele quer fazer isso sobre Satanás. Eu tenho muita certeza disso. Porque o lago de fogo foi preparado, não foi para nós, né, Lucas? Foi preparado para os anjos, dos demônios de Satanás, né? Muito bem, brother. Top. Muita coisa pela frente. Eu quero só fazer uma citação final aqui, Adriano, que está na parte de sexta-feira da lição do Lar Adventista, que diz assim: se você se afastou e deixou de ser um cristão bíblico
converta-se. O caráter que você apresentar no tempo de graça será o caráter que terá quando Cristo voltar. Uau. Então é uma solene recomendação para a gente, né? Deus nos ajude. Isso mesmo. Para desenvolver o caráter, se inscreve no canal, compartilhe mais um comentário. Acompanhe os conteúdos espirituais, nos siga no Instagram aí, ó, nas redes sociais. Tá bom, show de bola. Luquinha, é nóis. Pede a benção então para a gente ir embora. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela lição de hoje, que nos fez refletir em vários aspectos importantes relacionados à semeadura e à colheita final. Nos ajude, Pai, a semearmos na nossa vida para a vida eterna, a dedicarmos tempo para a oração, para o estudo da Bíblia e para testemunharmos de Cristo para as outras pessoas. Nos ajude a vencermos as nossas batalhas, os nossos defeitos de caráter, as tentações, ao lado de Jesus Cristo e baseados na força dele. Conceda a tua paz a cada jovem que está aqui assistindo esse programa, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. E não se esqueça de deixar seu like, né, de compartilhar com os amigos da sua igreja, viu? E deixa o seu comentário aqui se você gostou, porque isso também ajuda a dar um up aí, que o YouTube vai entender que o vídeo é relevante. Concordei com ele, viu? Concordei com ele. Tá bom, tá certo. Você sempre concorda. Então, valeu, gente. Um abraço. Valeu. Fumos. Cadê?